Glória a Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome o seu assento. E eu preciso tomar cuidado com a velocidade que eu falo, né? Porque nós temos tradução hoje. E se eu falar muito rápido, a nossa tradutora ela não consegue passar aquilo que nós vamos estar falando em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas eu estou muito feliz que você está aqui, que você veio nesse dia. E você sabe que as inaugurações elas são emblemáticas, né? E as inaugurações, ela também nem sempre elas têm a disposição daquilo que ela promete ser. A inauguração do ministério de Jesus, né, foi alguma coisa bastante diferente daquilo que se acostumava na inauguração de um grande mestre ou então na inauguração de um sacerdote. Era, na verdade, uma inauguração bem simples. O Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério pregando nos lugares mais afastados. Ele começou falando para pouca gente. Ele começou ministrando a sua mensagem àqueles poucos que queriam ouvir, aqueles que precisavam de uma saída na vida. E assim também nessa noite nós começamos a nossa etapa aqui em Torrance, né? A nossa igreja tem aqui nos Estados Unidos, desde a Flórida, onde esse ano a gente completa 29 anos de existência, desde que nós começamos o trabalho na Flórida. E a igreja aqui na Califórnia tem por volta do mesmo tempo. Fazem 29 anos que a Assembleia de Deus Ministério do Belém em Los Angeles existem, né? Talvez um pouquinho mais que isso. É claro que no início foi um trabalho começado pelo pastor Roseildo, né? Romildo. O pastor Romildo começou esse trabalho, que cresceu, prosperou, né? Durante um bom tempo. Depois a igreja passou por um problema muito forte, uma situação muito difícil. E o Ministério do Belém, como o pastor Joel na época já era o presidente da convenção, foi chamado a assumir a igreja. E ele fez isso no ano de 2000, quando o pastor Joel Silva veio para cá, né? No ano de 2004, 2005 mais ou menos. O pastor Joel Silva veio à Califórnia, estava trabalhando em Fort Myers já nessa época e veio à Califórnia e assumiu esse trabalho. Inclusive o pastor Joel Silva, amigo do pastor Sérgio de muitos anos, né? E trabalhou aqui na Califórnia durante 12 anos, né? Naquele mesmo lugar onde a igreja foi fundada. E chegando o tempo do Senhor, o pastor José Silva foi convocado pelo ministério para assumir o trabalho em Washington, e substituindo ele veio o pastor Alexandre, que também já havia dirigido várias congregações do Ministério do Belém. Chegou aqui na Califórnia e durante 5 anos também esteve na frente desse trabalho. E eu acredito que durante o período mais difícil da igreja aqui em Los Angeles, o pastor Alexandre esteve na frente desse trabalho, que foi justamente o período da pandemia, né? Onde realmente as coisas mudaram muito e a maneira, inclusive, de cultuar e congregar mudou muito nessa época. E vindo a plenitude dos tempos, né? E o Senhor nos aprove de mudar para cá também e estar aqui com vocês. Glória a Deus. Desde outubro de 2021, nós estamos aqui servindo os irmãos, também pegando essa última etapa da nossa igreja ali em Westchester, em Los Angeles, né? Porque depois, por causa de um evento divino, né? We were flushed out of the place. Eles foram construir apartamentos, vão construir apartamentos no lugar e não permitiram que nós continuássemos trabalhando ali. E nós somos literalmente enxotados para fora. Mas o Senhor nos proveu um querite, né? Um riacho, um pequeno fluxo de água para que nós pudéssemos beber água durante um tempo, que foi a Journey of Faith, e agora parece que nós chegamos à Terra Prometida, em nome de Jesus, né? Esse dia de inauguração, mais uma vez, eu quero que você perceba bem, celebre bem, observe os detalhes, observe as coisas mais pequenas que você puder observar, para que você possa entender quão bom é o Senhor para conosco, quão bom é o Senhor Jesus Cristo para com a nossa vida. Sabe, as grandes bênçãos da vida não estão nos lugares mais altos da nossa caminhada, da nossa existência. Estão nos pequenos detalhes do cuidado do Senhor. Eu costumo falar, nós já vamos entrar para meditar rapidamente no estudo de hoje. Eu costumo falar que a gente não percebe Deus apenas nos milagres, nos grandes milagres. Nós não percebemos Deus apenas quando uma pessoa está numa situação difícil de saúde e de repente há uma intervenção de milagre de Deus no meio do dia.
Não é aí que a gente percebe a bondade de Deus. A gente não percebe a bondade de Deus quando as coisas estão, o carro está para bater e você fala assim, Senhor, me ajuda. E o carro consegue frear tempo suficiente para que você não bata seu carro. Você pode observar a bondade e o milagre de Deus todas as manhãs quando o sol nasce. Você pode observar a bondade e a glória de Deus todos os dias quando o sol se põe. Aleluia. O que você acha que é mais difícil? Entrar numa causa particular sua ou fazer com que a Terra continue girando em volta do Sol e o Sol atravessando o universo? O que você acha que é mais difícil fazer? O poder de Deus se manifesta na monotonia da vida muitas vezes. Naqueles pequenos detalhes que Deus mostra que Ele continua investindo na sua vida para que você continue vivendo para Ele, para a glória do nome de Jesus. Amém? Estamos aqui, começando, mais uma vez, mais uma etapa. Felizes, completos pelo Senhor, em nome de Jesus. Abra por gentileza a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, versículo 10 e 11. E como é um culto de ensino hoje, eu quero já dizer para você está vendo ali que na frente está escrito Ara. Ara não é uma expressão caipira, que quando alguém fica bravo fala assim, Ara, né? Não. Ara é Almeida, Revista e Atualizada. É a nossa tradução, Almeida, Revista e Atualizada. A maioria das Bíblias que a gente usa na igreja, na Assembleia de Deus, é ARC, Almeida Revista e Corrigida. E algumas vêm 69 na frente, porque é a correção de 1969, né, que saiu essa versão. A que eu estou usando aqui é a BKJ, é a Brazilian King James. Algumas pessoas falam que isso não existe, né? Mas está aqui na minha mão. Você está em português, não tem como ser King James, né? Mas está aqui na minha mão. Mas nós vamos debruçar hoje uma coisa muito interessante a respeito. E uma coisa que nós temos visto em volta de nós, né? Que é a questão da resistência que as pessoas têm ao Senhor Jesus Cristo e à religião nos dias de hoje. Nós temos vivido dias de profunda resistência. As pessoas, aliás, a resistência é um dos temas maiores de muitos governos do mundo, né? De esquerda e de direita. Resistir, né? Parar o avanço das ondas de diferentes maneiras, né? Aquelas ondas, ou de um lado parar a onda conservadora, do outro lado parar a onda progressista. Então, por diversas vezes, essas resistências que tem por diversas vezes, por muitas vezes, afastado as pessoas de conhecer melhor a pessoa do Senhor Jesus Cristo e conhecer a Deus de verdade, em nome de Jesus. Sua Bíblia diz assim comigo, e a minha também. É na Páscoa que a gente reconhece e a gente entende que por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo nós temos salvação. É só na Páscoa que isso faz sentido de verdade. Antes disso, é tudo uma promessa. Né? Tudo era uma promessa. Toda Israel, todos os judeus, todo mundo esperava que o Messias viria e ele seria, de uma maneira ou de outra, uma expressão daquilo que Deus queria para os homens. Quando o Senhor Jesus Cristo aparece, existe bastante diferentes aspectos de perceber isso, diferentes percepções a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele aparece de uma maneira diferente e inesperada. E é difícil você tomar alguma coisa ou receber alguma coisa quando ela aparece de maneira inesperada, né? Eu, por exemplo, tenho o prazer de estar casado com a Ana há 13 anos. Né? 14, né? Obrigado, tá vendo? 14 anos. Esse ano nós vamos fazer 15 anos de casado. Lá acertei, viu? Nós vamos fazer 15 anos de casado esse ano. E no decorrer do nosso relacionamento, eu já descobri o jeito que a Ana gosta, por exemplo, de receber notícia. Eu já entendi, por exemplo, o jeito que ela gosta de ser informada, o jeito que ela gosta de ser amada, o jeito que ela gosta de participar daquilo que a gente vai fazer. Eu sei, por exemplo, que a pior coisa que eu posso fazer em casa é se eu tiver uma surpresa no meio da minha agenda e
imediatamente após receber a surpresa que está atrapalhando a minha agenda, que eu vou ter que mudar tudo que eu vou fazer, desligar o telefone e ligar para ela e avisar pelo telefone. É a pior coisa que eu posso fazer. Ela gosta que eu chego em casa e olho para ela e falo para ela o que é que aconteceu e por que é que aquilo que ela tinha marcado, ou aquilo que ela ia querer fazer, ou o projeto e a agenda que ela tinha para a família, não era para ela só, era para nós. Não vai acontecer mais. São questões inesperadas da vida. Atrapalham a maneira como você está vivendo. É um infortúnio, é uma interrupção. E todo mundo tem resistência com isso. Todas as pessoas resistem àquilo que vem como surpresa, contrário ao que você tinha planejado. Quando o planejamento é pessoal, é complicado. Mas quando o planejamento é nacional, cultural, etimológico, né, de etnias, de etimologias, de percepções que são até mesmo proféticas a respeito de quem viria e como faria. Então, os infortúnios e as resistências, elas se multiplicam de uma maneira muito maior. Era esperado, por exemplo, para aqueles que estavam aguardando a vinda do Messias naquela época, que ele viria da família real de Davi. Que ele seria alguém que traria uma revolução política e religiosa no meio do povo de Israel. E quando aparece o Nazareno, e quando ele se coloca diante dos homens, apresentando a sua mensagem, ele foi recebido com bastante rechaço, com bastante resistência, né? A etimologia da palavra resistência, e mais uma vez eu quero lembrar vocês, que esse é o estudo no nosso currículo doutrinário, né? É interessante porque nós não escolhemos falar sobre a resistência ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo hoje. Já estava programado que hoje seria o dia de falar disso. Todos os anos, no final do ano, para os irmãos que não sabem, para os nossos convidados que estão com a gente hoje, nós nos reunimos uma semana na Flórida e decidimos todo o currículo dos cultos de ensino da nossa igreja para o ano todo. Então estava desde novembro agendado que no dia 4 de abril se falaria sobre a resistência contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Já estava marcado que hoje seria o estudo de hoje, né? Esse é o estudo para hoje. E é interessante pensar nesse método porque também já estava marcado que o Senhor Jesus Cristo viria no tempo determinado. Independente da inconveniência do ambiente aonde ele viria, independente da inconveniência da maneira como isso se apresentaria para as pessoas que receberiam, já estava determinado um tempo para a vinda do Messias. A resistência aqui no nosso estudo vai dizer para você, lá atrás a gente tem um pouquinho dos panfletos do nosso estudo, se alguém quiser pegar, por gentileza, Noah, traga para os irmãos fazendo favor. Ela vem da palavra resistere, né, no latim, que significa tomar para trás, ficar firme e manter a posição. Resistir é impedir o avanço de algo. Quem resiste, ele é contra uma força que vem em crescimento. A resistência, por exemplo, a resistência do nosso chuveiro, ela esquentava lá no Brasil, né? Você lembra que tinha aquele arame de copper, enrolado? E conforme a eletricidade passava por aquele arame, existia uma resistência naquele material que fazia com que ele esquentasse. E a água em contato com aquela resistência, ela esquentava junto. A resistência justamente é isso. Ela causa dificuldade para que uma força passe por ela, atravesse ela. E se ela conseguir atravessar, ela vai causar, por exemplo, o aquecimento. A resistência nunca é branda, você não resiste com frieza, você sempre resiste com calor. A resistência causa calor. Nesse aspecto mais filosófico da resistência, olha o que o psicólogo Orr Miller disse. A reação de resistência é um sinal de dissonância no relacionamento. Ou seja, de que quando há resistência em certo grau,
não há acordo a respeito do tema tratado ou do papel de cada um deles deve assumir durante a conversa. Por exemplo, o ouvinte não quer perder a sua autonomia enquanto o orador insiste em lhe dizer o que ele deve fazer. Você percebe isso hoje em dia? Isso é tão claro e comum, né? Quando a gente percebe isso, por exemplo, no nosso relacionamento em família. Quando os nossos filhos vão se tornando adolescentes, vão chegando na idade junior, a gente percebe que a resistência começa a aparecer. O palestrante, que é o pai, que é a mãe, está falando. Mas o ouvinte insiste em não ouvir. Insiste em não obedecer. Ele resiste à instrução. Ele resiste àquilo que está sendo passado para ele. No ministério de Jesus, a gente percebe que R. Miller ele consegue pontuar algumas coisas bastante interessantes sobre a palavra que Jesus disse. E hoje a gente vai fazer algumas percepções mais contundentes a respeito disso. A primeira coisa que a gente percebe é que existe argumentação. Está aí no seu estudo. O ouvinte ataca a exatidão, o conhecimento ou a integridade do orador. Lá em João capítulo 2, versículo 20, quando Jesus fala que destruiria o templo, em 3 dias ele edificaria, as pessoas não queriam entender o contexto do que Jesus estava dizendo. Elas atacavam a argumentação dele. E a resposta deles era: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Demoraram 46 anos para construir o templo. E você acha que depois dele destruído, em 3 dias você vai levantar ele de volta? Era uma argumentação absolutamente racional. Mas o que faltava na racionalidade do argumento era entender a mensagem do orador. Eles não queriam saber. Por diversas vezes, irmãos, na nossa caminhada com Deus, e aí eu vou ter que fazer uma aplicação mais pessoal nisso, nós argumentamos a Deus o tempo todo. A gente fala assim para Deus: Deus, vivi tanto tempo percebendo as coisas dessa maneira, vivi tanto tempo tendo essa ideia ou tendo essa visão a respeito das coisas, e agora no meio do caminho o Senhor quer que eu mude? E agora no meio do caminho o Senhor quer que eu deixe para trás? Há pessoas aqui, e o Senhor Deus me faz lembrar, que passaram por traumas tão profundos na vida, que é difícil para eles conseguirem não argumentar com Deus diante da mensagem, quando ela chega ao queima-roupa, né? De que alguma coisa grave aconteceu na família, de que alguma coisa irreversível aconteceu no lar, de que alguma situação ela é irreversível de alguma maneira. Eu lembro, por exemplo, pessoas que quando receberam pela primeira vez a notícia de que não poderiam mais se legalizar no Brasil. Ou nos Estados Unidos, né? No Brasil ele pode. Não conseguiriam mais se legalizar nos Estados Unidos. Ou quando receberam, por exemplo, a primeira vez a notícia de que um ente querido não estava mais lá. Pessoas que foram profundamente impactadas para sempre e argumentaram com Deus. A mensagem não faz sentido. A palavra que foi transmitida não tem sentido. Ela não consegue terminar a racionalidade dela. Ela não consegue ser racional na maneira que ela está falando. E depois da argumentação, sempre vem a interrupção. O ouvinte não permite ao falante terminar a frase ou interrompe de maneira defensiva. A pergunta que fizeram para Jesus em João capítulo 8 é: quem és tu? Quem é você? Eu lembro que tinha um comediante lá no Brasil que chegava, abraçava a pessoa, cumprimentava, fazia todo aquele enredo de início, olhava para a cara da pessoa e falava: quem é você? Quem é você que está falando isso para mim? Quem é você que está me dizendo que eu tenho que viver dessa maneira? Porventura, João capítulo 8, 48 ao 53, eles falaram assim: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? És maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas que morreram? Quem, pois, te fazes ser? A interrupção, ela por diversas vezes, ela diminui quem está falando.
Mais uma vez, a gente às vezes contempla na caminhada entre pais e filhos, que diversas vezes nessa idade mais adolescente, os filhos começam a ponderar que os pais não conhecem a vida dos filhos. Ou por diversas vezes, então, dentro do casamento, né? O cônjuge olha para o outro e fala assim: você não entende a minha vida. Quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer? Quem é você para dizer que isso aqui está certo ou está errado? O que acontece em alguns casos é que essa interpelação, que essa maneira de interromper, ela é recheada também por conta de traumas que aconteceram. Esse povo de Israel nesse tempo era absolutamente traumatizado. Eles já haviam sido vítimas de pelo menos 2 exílios. O primeiro deles na época que eles passaram no Egito. E o segundo deles na época do exílio babilônico. Já era pelo menos a 4ª nação que mantinha eles cativa, debaixo de um jugo terrível, debaixo de uma opressão maligna, pesada. Os romanos, eles tinham costumes que eram absurdos aos olhos judeus, e ainda são até hoje. Um dos seus generais, por exemplo, na tomada de Jerusalém, ele sacrificou um porco no altar, para demonstrar a maneira como ele não respeitava o proceder daquelas pessoas. Por isso que havia tanta interpelação, por isso que havia tanta interrogação. Se essa maneira agora tão simplificada desse profeta nazareno, era realmente a maneira que Deus tinha escolhido para remir o seu povo. Quando você vai mais para frente, então, vem depois disso, nessa resistência, a negação, né? Que é o denial, né? O ouvinte mostra a indisposição em reconhecer o seu problema, em cooperar com o orador, em assumir as suas próprias responsabilidades e aceitar sugestões. Quantas pessoas a gente conhece em denial? Que negam que precisam de uma restauração, que negam que precisam de um socorro, que negam que precisam de um abraço. Uma das fases mais difíceis do luto, por exemplo, é a fase em que a pessoa não chora. É a fase em que a pessoa não consegue nem reconhecer o trauma que aconteceu com ela. Por diversas vezes isso acontece, por exemplo, com as pessoas no casamento, no fim de um casamento. A pessoa vive por muito tempo em denial, negando a realidade daquilo que aconteceu. Pessoas vivem no denial, por exemplo, na depressão. Ela nega que ela está depressiva e que ela precisa de ajuda. Você resistir a esse tipo de coisa, ela só acaba causando com que você se aprofunde mais nisso. Porque quanto mais cedo você descobre a razão do seu problema, mais rápido você encontra a solução. Porque a razão e a solução, elas andam em uma linha, são etapas elas são progressivas. Uma coisa é você reconhecer o seu problema, e outra coisa é você encontrar a solução. Agora, saiba de uma coisa, você jamais encontrará a solução enquanto você não reconhecer. Você jamais encontra a solução para o seu problema enquanto você não reconhece que ele existe. Só existe salvação depois de arrependimento. E o arrependimento é reconhecer a natureza caída e pecaminosa que nós temos para então encontrar salvação. O que eles fazem depois dessa negação, eles têm uma ação de ignorar. Eles passam a ignorar o problema. Eles passam a ignorar o problema que estava acontecendo. O ouvinte mostra claramente que ignora o orador, não presta atenção, não seguem as suas recomendações. E lá em João capítulo 10, versículo 19 ao 21, está escrito: por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio. E outros diziam: este modo de falar não é de demoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos?
Após essa negação que as pessoas geralmente vão ter contra aquilo que Deus está dizendo e aquilo que Deus está falando, elas vão começar, após a ação de denial, elas começam a ignorar. Elas começam a ignorar os sinais de que talvez pode haver uma restauração. Elas começam a ignorar os sinais de que aquilo pode ajudar de verdade, né? Eu conheço amigos, pessoas que amo muito, que até reconhecem que aquele período que ela teve aquela distração, ou aquele período que ela passou com aquela pessoa que a ajudou, foi um momento bom, mas ela não reconhece que esse é um caminho de continuidade. Não, foi bom e tal, mas isso não resolve. Não, isso me ajudou, mas não resolve. Isso foi bom passar por isso, ou foi bom experimentar isso, mas isso não vai trazer uma solução completa ao meu problema. Elas ignoram que a causa e o efeito estão sendo de maneira e de verdade controlados por aquele que deu a solução. Mas por que tem tanta resistência ao Senhor Jesus, né? Por falta de conhecimento da sua missão. O Senhor Jesus Cristo não veio ao mundo, Ele não veio ao mundo para simplesmente trazer uma nova religião. Jesus não é uma nova religião. O Senhor Jesus Cristo não pregou uma nova interpretação da lei e dos profetas. Ele não pregou uma percepção nova, 2.0, daquilo que Davi havia dito, que Abraão havia dito, né? Aliás, seria interessante talvez a gente discutir quando as coisas foram alteradas no passado e foram recebidas de uma maneira muito melhor, né? Como, por exemplo, quando Davi introduziu a música no culto a Deus e não tem nenhum profeta dizendo isso para ele. Em nenhum encontro com Deus, como Moisés se encontrou no Sinai para receber a lei, Davi não recebeu dessa mesma maneira na hora que ele tomou a atitude de introduzir a música no culto. Mas ela foi bem recebida. Ela foi recebida com alegria. Porque a figura de Davi e a figura de Cristo, apesar de elas se interpelarem por diversas vezes, Davi, ele chegou ao trono de Israel. E Cristo foi morto na Páscoa. São figuras diferentes. A resistência por diversas vezes acontece porque não se entende a obra de Jesus. Não sabe-se por quê. Você sabe que é uma coisa bastante interessante que acontece nas 3 religiões maiores do mundo, que é o islamismo, o cristianismo e também o judaísmo. As 3 religiões reconhecem a necessidade de salvação. O judaísmo observa a salvação futura, com a vinda do Messias. O islamismo percebe a salvação intrínseca do homem através da melhora de quem ele é. O islamismo diz que o homem não precisa de salvador, ele precisa de salvação. Então, se ele se comportar direitinho, ele consegue. E o cristianismo observa o Salvador, que sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo não existe salvação. E dessas 3 formas existem, obviamente, resistência de uma parte ou de outra quando elas se interpõem por discussões ou por debates, né? Acontece muitas vezes, por exemplo, pela falta de conhecimento. Mas como é que a gente consegue vencer a resistência? Como é que Cristo venceu a resistência? Eu quero começar a terminar. Eu quero dizer para vocês, se você se lembra, que eu começo a terminar, eu termino pela 2ª vez, e aí eu termino pela 3ª vez, e aí eu termino mesmo. Então eu quero começar a terminar, né? I want to start to finish, if that makes sense. Eu quero começar a terminar, né? E aí depois eu termino, e aí eu finalizo mesmo. Como é que Jesus ele venceu a resistência? A primeira coisa que Jesus fez para vencer a resistência é que ele foi fiel à sua chamada. Eu costumo falar, você já me ouviu, que o teimoso e o perseverante são a mesma pessoa. O teimoso e o perseverante são a mesma pessoa.
A diferença é que o teimoso ainda não alcançou o resultado, e o perseverante já. O perseverante é aquele que a pessoa bate nas costas. Ô rapaz, você perseverou, né? E o teimoso é aquele que as pessoas falam assim, rapaz, você ainda está nessa? Você ainda está insistindo com isso? Né? Mas o teimoso é o dia anterior do perseverante. Né? Jesus perseverou. Mas a própria família dele olhou para ele e falou assim, rapaz, você é teimoso, hein? Os próprios irmãos dele disseram isso para ele. Jesus venceu a resistência através da perseverança. Vai ter muita gente que não vai reconhecer a mensagem que nós estamos pregando. Mas não é por conta disso que a gente tem que parar. Vai ter muitas pessoas que vão olhar e vão falar que ela está fora de moda. Mas não é por isso que a gente tem que parar. Vai ter muita gente dizer que existem maneiras mais modernas de dizer aquilo que a gente está dizendo. Mas não é por causa disso que a gente tem que parar. Jesus perseverou na sua mensagem. Ele perseverou na propagação do Evangelho. Dentre os que amam as trevas, vocês também pregarão aos que procuram praticar a verdade. No meio, irmãos, da escuridão, Deus vai levantar pessoas que vão amar a verdade. No meio da dificuldade, Deus vai levantar pessoas que vão se apaixonar pela palavra de Deus. No meio das trevas dessas cidades que a gente vive aqui, Deus vai levantar pessoas que elas vão mergulhar, que elas vão pular como se fosse uma piscina num dia quente, para viver tudo aquilo que Deus tem para elas. Glória a Deus. A gente só precisa de continuar pregando, falando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. No grupo dos que não escolheram entender a mensagem de Cristo, haverão os sedentos por uma palavra eterna. Sabe, tem muita gente que a gente vai começar a falar com eles, a gente vai começar a pregar para eles, e eles não vão entender no começo. Mas aí no meio do caminho, por conta da nossa insistência, eles vão entender o que está acontecendo. Eu lembro de um testemunho que o pastor Paul Yan-Cho, da Coreia, contava. A igreja da Coreia é a maior igreja do mundo, né? Mas ela não é a maior igreja do mundo no sentido assim de ministério, né? Ela é a maior igreja local do mundo. Uma congregação tem 800 mil membros. Uma única congregação, um único lugar, tem 800 mil membros. Eles fazem 10 cultos por dia. Num lugar para 10 mil pessoas sentadas. É gigante. E lá na Coreia, quando começou esse trabalho mais forte, na década de 80, na década de 90, eles faziam um trabalho nos bairros que era quase que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles seriam acusados de quebrar a privacidade de alguém. Né? They would have like a privacy issue in the United States, se eles pregassem aqui. Porque eles iam de porta em porta e eles se obrigavam a fazer culto na casa das pessoas. Teve uma das famílias que eles faziam isso, que eles ficaram tão assim, se sentiram tão invadidos, de uma maneira tão absurda, que eles mudaram de bairro e foram para um lugar longe da igreja. Só que na mudança, uma das crianças, que era amiga na rua, avisou para os amiguinhos para onde estava indo. Eles acharam o endereço, entregaram para alguns irmãos que viviam lá na redondeza e foram lá evangelizar eles de novo. Todo dia na casa deles. Até que um dia eles falaram assim, quer saber, eu vou para a igreja também. E começaram a servir ao Senhor. Essa insistência, apesar de parecer absurda aos nossos olhos, e realmente é, tá bom? E realmente a gente não tem esse costume no Ocidente, ela demonstra que a nossa insistência com as pessoas, ela precisa ser assim. Você já pensou, se Jesus tivesse desistido dos discípulos, a primeira decepção? Jesus não se decepcionou com os discípulos? Homens de pequena fé, geração perversa, até quando vos suportareis? Quantas vezes Jesus se decepcionou com os discípulos, até mesmo depois da ressurreição. Ó nécios e tardos de coração,
para crer em tudo que os profetas lhes disseram. Jesus se frustrou com os seus discípulos, mas jamais desistiu deles. Jesus se frustrou com a condição humana, mas jamais desistiu de nenhum deles. Ele insistiu. E é porque Jesus insistiu que eu e você estamos aqui hoje. É porque Ele insistiu na sua mensagem que nós estamos aqui. Dos muitos que vivem uma vida de aparências, terão aqueles que mergulharão no Evangelho. E número 5. Em meio a tantos incrédulos, muitos crerão na pregação da palavra. Jesus disse assim para Tomé, lá no capítulo 20, né? Porque me viste, crestes, bem-aventurado os que não viram e creram. Glória a Deus. Eu quero terminar pela segunda vez, talvez a última já. Ó. Talvez nós tenhamos chegado e andado até os dias de hoje, não compreenderam muito a mensagem de Jesus. Existe uma sede nossa para entender o que é que Ele disse, o que é que Ele falou. Por que Jesus é importante para o contexto da minha vida pessoal? Por que eu deveria prestar atenção nas palavras de Jesus? Por que eu deveria tentar entender o contexto da sua mensagem? Por que eu deveria, talvez, hoje, entregar a minha vida para Ele? Eu lembro que um amigo meu na Flórida, o primeiro amigo judeu dos Estados Unidos que eu tive, Andy, ele bateu na minha porta um certo dia com uma missão bastante imponente, de me fazer entender que eu era parte da família. Alguns irmãos sabem, minha família saiu da Ucrânia em 1929, minha família por parte de mãe, fugindo da perseguição que já se iniciava naquela região, principalmente por conta dos soviéticos. E chegaram no Brasil e se entregaram à fé batista, e eu já nasci num berço evangélico. Já nasci membro com carteirinha da Assembleia de Deus. Mas esse amigo veio na minha casa para que eu pudesse entender, ele veio insistir comigo. E eu lembro que nessa bonita amizade que a gente fez, eu tive a oportunidade de dizer para ele quem era o Senhor Jesus Cristo. E nós fizemos uma amizade que dura até hoje. É um amigo que eu tenho de coração, Brother Andy. E um dos presentes que o Andy me deu foi uma Bíblia. Ele comprou uma Bíblia da NVI, foi a primeira Bíblia de estudo em inglês que eu ganhei nos Estados Unidos. Ele me entregou aquela Bíblia e falou assim: vamos sentar junto e vamos estudar? E todas as quartas-feiras, por um bom tempo, o Andy vinha na minha casa, sentava na sala da minha casa, e nós estudávamos juntos a palavra de Deus. E nós nos deleitávamos, porque o Senhor dizia ao nosso coração que Ele tinha para nós. As palavras de Jesus mudaram a minha vida. As palavras de Jesus mudaram a minha perspectiva de quem eu sou, de para onde eu vou, o que eu devo esperar, o que eu devo querer na vida. Elas romperam as resistências naturais que eu tinha. As resistências, por exemplo, de olhar para a minha própria mão e dizer: olha, eu posso fazer isso aqui sozinho. De olhar para o meu próprio coração e dizer para ele: eu consigo resistir isso aqui sozinho. Daqui a algumas semanas nós vamos estudar sobre o caráter humano. Nas próximas 2 semanas nós vamos fazer um estudo sobre caráter. E nós vamos olhar o caráter humano debaixo de 2 perspectivas. No modelo que nós temos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e na vida e no cotidiano de um personagem bíblico, na vida de Davi. Está um deleite, irmãos. Foi muito gostoso desfrutar desse estudo. Nas próximas 2 quintas-feiras, se Deus quiser, nós vamos falar disso. E na outra quinta-feira nós vamos falar, e na quinta-feira seguinte, no segundo estudo, é um estudo que a gente fala sobre resistência do nosso caráter. Como é que a gente mantém um caráter verdadeiro? Como é que a gente se mantém fiel aos preceitos e aos princípios da palavra de Deus? E nós vamos observar quando Davi caiu para falar sobre isso. Quando Davi, ele não percebeu que ele precisava continuar fiel e acabou tropeçando. Sabe que isso é comum na vida? De todos nós, em tempos temos que fazer uma avaliação.
Mas no Salmo de número 32, quando Davi termina esse período de pecado, esse período de restauração, ele usa uma expressão que é maravilhosa. O Salmo de número 32, ele fala assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecados. E ele fala assim: enquanto eu me calei. Sabe qual outra tradução para isso? Enquanto eu resisti. Enquanto eu não quis ouvir que eu estava errado e que eu precisava do Senhor, os meus ossos apodreceram. E o meu humor era seco. Eu me sentia como uma pessoa com a boca seca, com o coração amargo. Porque durante todo o dia a minha alma me acusava. Porque durante o dia eu dizia para mim: eu estou errado. E ninguém está vendo que eu estou errado, mas eu estou vendo que eu estou errado. Eu estou errado, ninguém sabe que eu estou errado. Esse pessoal do palácio aqui, que talvez tenha visto, eles não são doidos de abrir a boca. Mas eu estou errado. Mas ele resistia. E cada vez que ele resistia, ele se sentia mais longe do Deus que tinha colocado ele no trono. E aí ele usa uma expressão, assim, já sei. Disse no meu coração, é a expressão bíblica. I said that on my heart, inside of me. Aquela voz da sua consciência. Disse eu no meu coração: irei e confessarei o meu pecado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou confessar o meu pecado. Mas aí a expressão bíblica, e os salmos são lindos por causa disso, eu amo os salmos. Tem um ponto e vírgula e uma continuação. E toda vez que você tem um ponto e vírgula na poesia hebraica, às vezes aquele texto é recitado junto, ou às vezes era uma continuação de um ato que acontece em paralelo com o primeiro. É uma coisa que chama-se de paralelismo. Então é como se a primeira parte do texto e a segunda parte do texto ou fossem cantadas juntas, no caso do Salmo, ou se elas fossem o outro lado da moeda ao mesmo tempo. Então ele diz: irei diante dele, disse eu no meu coração, irei e confessarei o meu pecado. Ponto e vírgula, ato contínuo, acontecendo ao mesmo tempo. E tu perdoaste a maldade das minhas mãos. Aleluia. Eu disse no meu coração: vou pedir perdão, mas o Senhor já estava pronto para me perdoar. Mas o Senhor já estava pronto para me estender a mão. E aí ele fala assim: por isso que todo aquele que é justo orará a ti, em tempo de poder te encontrar, até mesmo no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Por fim, no versículo 8, e agora eu termino pela terceira vez, Davi diz assim, na verdade Deus agora responde a Davi, é como se Deus estivesse respondendo no Salmo, versículo 8 do Salmo de número 32. Ele fala assim: olha, eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que você tem que andar. E sob as minhas vistas te darei conselhos. Eu não sei se você já foi próximo de alguém, da maneira que a pessoa em te olhando você já entendesse o que ela quisesse dizer. E a pessoa fazendo assim ou fazendo assim para o lado, virando uma mão ou fazendo um gesto com a mão, você já soubesse exatamente o que ela quer dizer. Deus estava prometendo para Davi que agora o caminho deles seria tão estreito um com o outro, que ao mover dos olhos, Davi entenderia a Deus. Glória a Deus. Deus quer que você, de tão próximo com Ele, que tudo que Deus quiser fazer, você já entenda. Aleluia. A única maneira disso acontecer é se você parar de resistir ao Senhor. Em nome de Jesus. Posso orar para você? Fique de pé, por gentileza. Amém. Nessa oração, aí mesmo onde você está, eu quero que você fale com o Senhor. Que hoje você entregue as resistências do seu coração.
as resistências da sua mente, as resistências da sua teologia, as resistências das suas percepções pessoais, que hoje você entregue elas e deixe o Senhor trabalhar no seu coração e na sua vida. E deixe o Senhor trabalhar na sua história para a glória do seu nome. Peça para Jesus entrar aí, peça para o Senhor entrar aí. Senhor, sonda o meu coração. O Salmo de número 139 diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Pai, eu te dou graças, Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor, Pai, por esse tempo, Senhor, Pai, de alegria, de novidade, Senhor, Pai, de amor, Senhor, Pai, e por esse tempo de dedicação à tua palavra. Senhor, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, Pai, porque o Senhor falou conosco hoje de maneira profunda, Senhor. O Senhor falou conosco, Pai, Senhor, no nosso íntimo, Senhor, no nosso coração. Obrigado, Senhor, Pai, porque hoje o Senhor pode nos sondar, Senhor, o Senhor pode ver as resistências da nossa alma, Senhor, e quebrando uma a uma, Senhor. Faz a tua vontade em nós, ó Senhor, Pai, cumpra em nós o teu querer, Senhor. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento mais um minuto, nós vamos fazer as nossas ofertas.